entendeu? Ninguém pode bater na cara de ninguém, entendeu? Mesmo que te xingue lá de satanás, de capeta, de filho de uma égua, você não pode bater na cara de ninguém. Não pode, não pode. Só que tem um porém também. Quem te agride, quem te ataca, faz o que quer, acaba recebendo o que não quer. É aquela velha história que vovó também ensinou. André, ó, se você não dá conta de entrar na briga, de ganhar, não entra. Se você não quer briga, não provoca, entende? E eles ficam provocando, eles ficam instigando, eles ficam ali, ó, parecendo um capeta ali, atentando a pessoa. Aí quando a pessoa vai para frente, é isso aí que dá. É a vítima, é o coitado, lascado, entendeu? Injustiçado. E o outro é o bandidinho. Entrou na pilha. E é tudo que eles querem. Para quê? Para eles fazer o mimimi deles, pegar esse videozinho, jogar nas redes sociais deles e falar, tá vendo, ó, aí o comunista violento, aí, ó, o esquerdista agressivo, é isso que eles querem. Por isso que a gente leva as coisas aqui rindo. Chorar nós não vai, bater nós não vai, a não ser que bata na gente, né? Porque a gente também não é pandeiro, nem paco de, nem pau, não, nem saco de pancada, não é? Mas assim, a gente não vai bater em ninguém, a gente não vai agredir ninguém. Então a gente tem que rir, porque tem situações que não dá, querido. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: chorar, nós não vai, mas também ficar calado, nós não vai, não é? Então, assim, ó, esse deputado Messias, ele perdeu uma grande oportunidade de falar firme, de realmente ali, mas não. Eles precisam do videozinho para comover e para lacrar. E conseguiram. Por quê? O petista, nesse caso, foi burro. Por quê? Entrou na cena, tocou tambor para o maluco dançar. E os malucos, nesse momento, estão dançando e fazendo ali a loucura total, com os videozinhos. Aí, ó, comunista e esquerdista. Viu? Tá vendo? É, é isso que tá acontecendo, viu? Então vamos acordar para a vida e deixar de ser besta. Larga de ser besta. Besta é de lá, não é de cá, não. Ai, ai. Meu querido e minha querida, eu quero te mostrar mais uma situação aqui, que eu acho que é importante a gente Eu, no comentar e a gente dia falar. Flávio Dino. Flávio Dino falou hoje. Ele falou sobre a violência, o índice de violência, né, de crimes violentos, letais, intencionais, não é? Que caiu, André, caiu. O ano passado caiu também, 0,3%. Com o Flávio Dino e com o primeiro ano do governo Lula, caiu mais de 6% os crimes violentos intencionais, de modo que mais ou menos 2.500 vidas foram salvas. Ano passado morreu mais, além do índice lá, mais 2.500 pessoas. Esse ano foi esse índice negativo, menos. Deixaram de morrer, porque o índice foi positivo diante do ministro ali, Flávio Dino, na direção do Ministério da Justiça. E para além disso, e eu quero esclarecer isso, eu faço questão de esclarecer isso para vocês, a questão do caso Marielle e Anderson Gomes. Quem é o mandante? Flávio Dino falou sobre isso. Vamos ver o que ele fala e eu vou explicar tintim por tintim para você toda essa situação que muitos têm dúvidas. Vamos ver aqui. 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra Cida, elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta, bom, decorrido um ano, as investigações avançaram, é claro que eu não controlo o inquérito, eu não tenho a honra de ser policial, mas o doutor Andrei está aqui e eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres,
de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Bom, vou te explicar aqui um resuminho bem, bem interessante. O caso Marielle. Marielle foi assassinada em março, dia 14 de março de 2018, junto com Anderson Gomes, que era o seu motorista ali, o seu assessor. Foi fuzilada ali, dentro do carro, os dois juntos. O executor já está preso. 3 estão presos. Esses 3 aqui, ó. Rony Lessa, o executor. Esse do meio aí, Elson de Queiroz, que deu todo o suporte para que Rony Lessa pudesse fazer a execução. Esses 2 são ex-policiais militares, que fazia parte do escritório do crime, que tinha como chefe Adriano da Nóbrega. Quem era Adriano da Nóbrega? Aquele que foi condecorado por Flávio Bolsonaro e Bolsonaro, que recebeu visita de Bolsonaro por 2 oportunidades quando estava preso, que foi condecorado, recebeu 2 medalhas da família Bolsonaro, enquanto Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Ele era o chefe do grupo de milícia, escritório do crime, a quem Rony Lessa, que era vizinho de Bolsonaro, fazia parte. Além disso, Adriano da Nóbrega também fazia parte de um grupo de matadores no Rio de Janeiro. PM expulso também, policial militar. O último de lá no canto é Maxwell, ex-bombeiro militar. Ele deu todo o suporte depois da execução, escondendo as joias, sumindo com o carro e tudo mais. O do meio aqui, Elson de Queiroz, fez delação e entregou muitas situações, que está sob sigilo. A grande situação aqui, Adriano da Nóbrega foi executado como uma espécie de queima de arquivo em 2020. Tem um áudio, inclusive, da irmã de Adriano da Nóbrega, dizendo que o Palácio do Planalto estava pagando para que matassem ao seu irmão Adriano da Nóbrega como queima de arquivo, e que o Palácio pagou para matá-lo com cargos. Existe esse áudio. E existe, então, essas situações que envolvem a família Bolsonaro. Coincidências, Andréia? Pode ser. Eu não sei. Isso está sendo investigado e Flávio Dino diz que, em breve, todo esse crime será desbaratado. Eu sei que são muitas coincidências, não é? O executor de Marielle morava no mesmo condomínio e tinha relação com Bolsonaro. E ele fazia parte do escritório do crime, que tinha como chefe Adriano da Nóbrega, que tivera relações com a família Bolsonaro também, que inclusive a sua ex-mulher e a sua mãe trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual, que tinha como chefe de gabinete Fabrício de Queiroz. São muitas coincidências. E esse aqui foi executado na Bahia em 2020. E muitos dizem, inclusive a sua irmã, que foi queima de arquivo e que o Palácio do Planalto, na época Bolsonaro, presidente, mandou matar para queima de arquivo, pagando com cargos. Eu sei de uma coisa: esse crime, até hoje, não se descobriu o mandante. Já tem um executor preso, que é o Rony Lessa, já tem um ajudante, que foi o Elcio Queiroz, que eu confundo com o Fabrício Queiroz, mas é Elcio Queiroz, que foi o ajudante, inclusive ele levou o carro lá, com que o matador matou lá no Vivendas da Barra, onde mora até hoje, eu acho, Bolsonaro, e o ajudante posterior ao crime, que foi o Maxwell. Todos estão presos, todos. Só falta um mandante. Quem mandou matar e por quê? Eu sei de uma coisa: até hoje só não se descobriu isso. Por quê, Andréia? Porque é cachorro grande.
Existe um deputado estadual que é investigado, existe um vereador que é investigado, existe um membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que é investigado, então é cachorro grande. Se fosse vira-lata, já tinha achado, meu querido, minha querida. Como é cachorro grande, que tem conexões ali no Ministério Público e principalmente na polícia, não se chegou até hoje o autor, um mandante de fato e de verdade. Mas Flávio Dino disse que em breve eles vão resolver esse crime que tem que ser resolvido. Fosse quem fosse, principalmente pelo fato de ter o aspecto político, porque tudo leva a crer que a motivação para este crime foi político. Inclusive, Marielle tinha embates ferrenhos lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com quem? Com Carlos Bolsonaro. Então, meu querido, que venha a justiça, seja quem for que estiver envolvido nessa trama, que responda. Que o executor, aquele que não executou em si, mas mandou, seja encontrado e pague pelo seu crime. Tanto A de Marielle Marielle quanto de Anderson Gomes. Eu sei de uma coisa: o cachorro é grande, mas vai para a cadeia. representa as mulheres na política representa a defesa da vida. E nós vamos chegar a esse objetivo porque isso projeta uma sociedade melhor. É isso. Nós temos Ai, ai. Que a justiça seja feita, viu, meu querido, minha querida? Agora, Flávio Dino vai falar do índice de violência. Rapidinho, um trecho bem pequeno, que eu acho importante a gente compartilhar, mostrar, que é um dado muito importante e idêntico relevante. compromisso com todas as vidas dos brasileiros. Os crimes violentos, letais e intencionais cairão nesse ano. Caíram já. Nós todos pudemos celebrar essa conquista. Ano passado, a queda foi da ordem de 0,3%. Crimes violentos, letais e intencionais. Nós devemos ter uma queda esse ano da ordem de 6%. Significa aproximadamente 2.500 vidas salvas. E quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Então, nós estamos avançando na direção correta. É isso, meu querido. Baixou o índice de crimes violentos letais. O ano passado, no governo Bolsonaro, tinha baixado 0,3%. E agora baixou, esse ano, no governo Lula, o primeiro ano, baixou 6%, que significa 2.500 vidas salvas de crimes violentos intencionais. Mais um resultado positivo do governo Lula, porque, querendo ou não, nós temos resultados positivos que traduz no compromisso que o governo Lula tem para com a sociedade brasileira. Perfeito não é e nunca será. Bolsonaro hoje tem 10 inquéritos de investigações na Polícia Federal, que investiga ele, junto com um grupo grande de pessoas, todos suspeitos do cometimento de vários crimes. Eu vou te mostrar e vou falar sobre os 10 inquéritos de investigações que nós sabemos, pode ser que tenha mais sigiloso. Embora muitos desses estejam sigilosos, vazou e a gente sabe da sua existência. Eu fiz uma pesquisa e são 10 inquéritos. E desses inquéritos, cada um deles tem, no mínimo, 2 crimes sendo investigados. Entende? Tem um inquérito
em que se pede um indiciamento, por exemplo, por nove crimes. Logo, chega uma monta de 30 até mais crimes, viu? E em relação a todos esses inquéritos que eu vou explicar para vocês, dentro deles também estão imbuído o crime de organização criminosa para todos eles. Por quê, Andréia? Porque não é só uma pessoa que é investigada, é uma, duas, três, no mínimo 4 pessoas que são investigadas de ter cometido essas condutas delituosas, em que tem Bolsonaro como um, ou, quem sabe, o principal cabeça, ressaltando que são investigações, e tudo isso vai parar na mesa do Procurador-Geral da República. Meu querido, minha querida, vou colocar na tela para que a gente possa ver, entender e perceber bem a gravidade da situação. Vamos colocar aqui, olha aqui, são 10 inquéritos de investigação. O primeiro inquérito de investigação refere-se à disseminação de fake news, no sentido de ataques às autoridades. Ataques a autoridades e a instituições. Foi aberto esse inquérito e hoje é um objeto de investigação da Polícia Federal, em que está em curso a investigação de pelo menos 2 crimes, em que Bolsonaro é um dos investigados. Tem também o inquérito da interferência na Polícia Federal. Tanto que Sérgio Moro, o que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, saiu à época, em 2020, do Ministério da Justiça, dizendo que Bolsonaro estava interferindo no trabalho da Polícia Federal e que, por isso, ele estava saindo ali da pasta de ministro da Justiça. A partir disso, abriu-se um inquérito policial, e isso é objeto de investigação pela Polícia Federal. E, no mínimo, também 2 crimes estão sendo investigados, tá? Tem também o crime de milícias digitais. Esse aqui refere-se a urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, notadamente ao TSE, de milícias digitais, em que foi contratado, isso tudo objeto de investigação, foi contratado uma série de influenciadores digitais, por exemplo, pagou dinheiro para essa turma para propagar ali nas redes sociais mentiras, ataques e desinformações, notadamente sobre pleito eleitoral e trazendo uma maior popularidade, colocando Bolsonaro como o bom moço, não é? O santinho do pauoco. Isso também é objeto de investigação na Polícia Federal. Tem o quarto também, o quarto refere-se a vazamento de documentos sigilosos, exatamente isso. Bolsonaro também está sendo investigado pelo vazamento de informações sigilosas, especialmente da Polícia Federal, beneficiando a si mesmo e beneficiando ali parceiros e aliados políticos. Informações que não poderiam vazar, Bolsonaro propagou e vazou ali para aliados. Isso também é objeto de investigação, está em curso pelo menos também 2 crimes. O quinto crime refere-se à pandemia da Covid-19. Esse aqui pede-se um indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes. 9 crimes. Todos esses que eu falara para vocês estão quase que todos no gabinete de Alexandre de Moraes. Um das milícias digitais e da interferência foi pedido por Luiz Barroso, e os outros, praticamente todos, está na responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Esse aqui da pandemia da Covid-19, que é o inquérito policial, em que pede-se o indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes, vai cair no colo de Flávio Dino, uma vez que estava ali no gabinete de Rosa Weber. Inclusive, é importante a gente remontar essa situação, porque o Procurador-Geral da República, então, Augusto Aras, o engavetador, pediu para que fosse arquivado esse inquérito policial aqui. Foi, André? Foi. Augusto Aras fez lá um parecerzinho chifrinho dele de engavetador e pediu para Rosa Weber engavetar isso aqui.
Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, ó, não, senhor, não vou engavetar. Tem provas, tem toda uma situação aqui que, inclusive, foi advinda da CPI da Covid-19, nós vamos dar andamento e pediu para a Polícia Federal, então, investigar tudo ali, confirmando ou não as provas colocadas nos autos do processo advinda da CPI da Covid-19, tá? Então, não foi arquivada. Rosa Weber disse não. Consequentemente, Rosa Weber se aposentou, Flávio Dino se tornou o novo ministro do Supremo Tribunal Federal e vai estar no gabinete dele, tá bom? Esse é o quinto crime. Inclusive, lamentavelmente, o pai de Flávio Dino, por exemplo, morreu de Covid, viu? A vacina chegou atrasado. Bolsonaro tá lascado. Bom, o sexto crime, Andréia, o sexto crime refere-se aos atos antidemocráticos. Exatamente isso. Bolsonaro é investigado para saber se ele é ou não o autor intelectual da tentativa de golpe que teve como ato deflagrado ali, maior, no dia 8 de janeiro, em que houve o ataque aos três poderes. Bolsonaro também é investigado. Eu quero abrir um parênteses nesse ponto aqui e vou dar a minha opinião. Esse talvez seja, juntamente com o inquérito da pandemia, os dois mais graves, em que Bolsonaro está lascado. Então é mais um inquérito. E esse inquérito está na mão de quem? Alexandre de Moraes. Viu, meu querido? E esse é o sexto, não é? Vamos para o sétimo. O sétimo refere-se a peculato, crime de desviar ou se apropriar de bem público, referente às joias. Bolsonaro se apropriou de bens que pertenciam ao acervo do Estado brasileiro como se fosse seu. E o que piorou toda a situação de Bolsonaro foi ele ter levado para o exterior para vender. Isso, então, tornou toda a situação muito grave, além da questão do descaminho e contrabando. Quando ele entrou no Brasil, ou ministros como Bento Albuquerque entrou no Brasil escondendo joias e armas, sem ali declarar na alfândega, deixando muito claro que a intenção era de desviar, se apropriar do bem público. Isso é o crime de peculato, que tem pena ali que pode chegar até 12 anos de reclusão. É um crime contra a administração pública gravíssimo. Esse é o sétimo. Oitavo, Andréia. Oitavo refere-se à falsificação da carteira de vacina, não só dele, de Bolsonaro e de sua filha menor de idade. Só inclusive, eu esqueci uma situação. No de joias, peculato e contrabando, que eu falei anteriormente, Michele Bolsonaro também é investigada, viu? Michele Bolsonaro também é investigada nesse das joias, tá? E ela pode também entrar na investigação em relação ao atentado à democracia, porque na delação de Mauro Cid, ele disse que Michele Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro estavam juntos e incitavam Bolsonaro a dar o golpe, viu? Então, existem esses atores, para além de vários outros. Tem coronéis, como vocês sabem, tem general, tem empresários, enfim, são vários envolvidos. Dentre todos esses crimes que eu estou explicando para vocês, ainda tem um fator de organização criminosa, tá? O cartão de vacinação, a fraude do cartão de vacinação de Bolsonaro e de sua filha, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, disse que falsificou mesmo e que falsificou a pedido de Bolsonaro. Não sei, então. Não sei, a polícia está investigando, mas tem essa situação também. Esse é o oitavo. O nono, Andréia, o nono refere-se às doações de Pix. As doações de Pix recebidas de Bolsonaro, existe investigação também, pois a suspeita é que houve lavagem de dinheiro, ou seja, Bolsonaro precisava que um valor entrasse na sua conta, só que esses valores vinham de uma origem ilícita, e para dar uma pseudo-legalidade a esse dinheiro de origem lícita, criou-se essa situação de PIX.
tanto que Bolsonaro recebera mais de 17 milhões de reais em doação de Pix. E aí está em curso, no mínimo, 2 crimes, que é de estelionato e de crime contra a economia popular. Até porque o motivo ensejador dessa campanha de doações de Pix para Bolsonaro era para ele pagar multas processuais, multas em decorrência de condenações judiciais, e Bolsonaro não pagou. Tanto que deve mais de R$1 milhão de multa lá no estado de São Paulo e até hoje não pagou. Multas executadas, inclusive, pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. E ele não quer pagar não, viu? Quer não, André? Não quer não. Inclusive, a multa de R$425 mil que ele foi multado na última decisão de inelegibilidade, ele já está querendo jogar para o PL. E o PL não pode pagar. Dinheiro de fundo partidário não pode ser usado para pagar multa a título de condenação pela justiça eleitoral. Por isso, 171 e crime contra a economia popular. E o 10º crime, Andréia, o 10º crime refere-se à espionagem em relação à ABIN. O que ocorre? Vamos começar de baixo para cima. De baixo aqui, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramage. Acima do diretor, o general Heleno, que era o chefe da ABIN. E acima do general Heleno estava Bolsonaro. Nessa cadeia hierárquica, eles são responsáveis. Mais de 500 mil pessoas tiveram a sua vida invadida, foram espionadas pela Agência Brasileira de Inteligência, com toda a sua tecnologia, sem ordem judicial. Pode espionar no Brasil, André? Pode, desde que tenha ordem judicial. E só pode ocorrer se for investigação em relação a crimes, e crimes graves com ordem judicial. Se não, não pode. Questões políticas, não pode haver espionagem. Questões eleitorais, não pode ter espionagem, salvo se incorrer em crime, como eu disse. Questões civis, não pode ocorrer espionagem. E mais de 50 mil pessoas foram espionadas sem ordem judicial. A grande questão é, quem mandou espionar e por que se espionou? Qual era o interesse? Tem jornalistas, advogados, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, deputados, senadores, etc, etc, etc e tal. Então, quer saber também por que de toda essa situação. Esses são os inquéritos de investigações que estão na Polícia Federal. A grande parte desses inquéritos policiais que estão hoje na Polícia Federal tem como relator Alexandre de Moraes. E o da pandemia tem como relator quem? Flávio Dino, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso vai parar aonde? Vai parar na mesa do novo Procurador-Geral da República, que substituiu Augusto Aras. E ele vai tomar as medidas cabíveis. Se ele entender que cabe prisão, vai pedir a prisão. Ele não prende o Procurador-Geral da República, mas ele pode pedir. Quem prende ou não é o Judiciário, leia-se. No caso das situações que está na mão de Alexandre de Moraes que vai dar a ordem de prisão. Nos casos, porventura, que esteja na mão de Flávio Dino, é Flávio Dino, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai dar ou não a ordem de prisão e tudo mais. E ele, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o novo, tem que fazer as denúncias pertinentes em relação a esses inquéritos. Aqueles que ele entender que existe justa causa e prova bastante para fazer, então, a denúncia. Eu sei de uma coisa, Bolsonaro está lascado. E quando eu falo que Bolsonaro será preso, muitos dos senhores e senhoras vêm aqui chorar, engole o choro, porque vai ser preso. Não tem jeito, não tem escapatória, gente. É muita coisa, entende? É muita prova, é muita situação. E vai pro xilindró, sim. E os 2 fatores mais graves, atentado à democracia e a pandemia. Atentado à democracia, tem relator
Alexandre de Moraes. Pandemia tem relator Flávio Dino. Tá lascado. Ô, senhor. Ô, papai. Ainda bem que a gente tem um papai Lula, senão estava enrolado também. E nós queremos o quê? Justiça. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora. Ou você vai ficar chorando aí? Ah, vai ficar chorando e me dando audiência. Obrigado. Quanto mais gente tiver aqui, melhor para mim. O tanto de ser besta. Deixa de ser besta. Ai, ai, ai. Mas não tem problema, não. Lula, Lulinha cuida. Papai Lula cuida. Viu? Não tem problema, não. Passa pro lado de cá que papai Lula cuida. Tá bom, meu querido, minha querida? Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live e compartilha. Vamos alcançar mais pessoas. E eu agradeço muito pela sua paciência, pela sua presença, pela sua sapiência. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, tem gado chorando, gente. Papai Lula cuida, viu? Papai Lula cuida, não preocupa não, preocupa não.